A sociedade medieval tinha algumas características muito específicas. Por exemplo, do ponto de vista econômico, a agricultura era uma atividade fundamental. Até porque a sociedade medieval era uma sociedade hierarquizada, ou seja, ela era dividida em grupos sociais diferentes, alguns grupos com mais privilégios, prestígio social e outros grupos com menos. E muitas vezes o que definia isso era justamente a quantidade de terras que a pessoa possuía. A terra, portanto, era considerada uma fonte de riqueza na sociedade medieval. Dentro daquela sociedade hierarquizada, as relações sociais entre as pessoas muitas vezes passavam por laços de dependência, ou seja, por relações de trocas de favores, obediência, fidelidade. Então, essas características eram características marcantes da sociedade medieval. Mas quais grupos sociais faziam parte daquela sociedade medieval? Se vocês observarem esse esquema que está aparecendo no slide agora, vocês vão conseguir observar diferentes grupos. Alguns estavam mais próximos do topo da pirâmide social, ou seja, eram grupos mais importantes, mais poderosos, com mais prestígio social, e outros grupos, por sua vez, estavam na base, ou seja, eram grupos considerados menos importantes. Na base, nós tínhamos basicamente o povo, que nós tínhamos aí camponeses, ou seja, os trabalhadores rurais que viviam no campo, artesãos, comerciantes e os demais grupos. Já mais perto do topo, nós tínhamos a nobreza. Os nobres, na verdade, eram os grandes donos de terras. E percebam no esquema que dentro da nobreza nós tínhamos grupos diferentes, a alta nobreza e a baixa nobreza. A alta nobreza era formada por aqueles nobres que realmente eram os mais importantes, que tinham os títulos de nobreza mais importantes, como por exemplo os príncipes, duques, condes, barões, os comandantes de castelos. Já a baixa nobreza reunia membros da nobreza que não eram tão importantes, como por exemplo os simples cavaleiros. Então a nobreza era o grupo de pessoas que tinham o controle sobre as terras dentro da sociedade medieval. Outro grupo importantíssimo era o grupo do clero. O clero reunia os membros da Igreja Católica, padres, bispos, arcebispos, até chegar até o Papa. O clero era muito importante, ele também estava dividido em dois grupos, o alto clero e o baixo clero. Alto clero era formado por aqueles membros da Igreja Católica que ocupavam os cargos mais importantes da Igreja, como arcebispos, por exemplo, enquanto que o baixo clero, por sua vez, era formado por aqueles membros da Igreja que ocupavam cargos menos importantes da Igreja. Por exemplo, um padre de uma paróquia no interior, fazia parte do baixo clero. E percebam no esquema também que eu coloquei bem ali no topo a figura do rei. Mas aqui, pessoal, muito cuidado. Quando nós falamos de reis dentro da sociedade medieval, nós não estamos falando de governantes que controlavam plenamente todo o poder político sobre um determinado território. Na verdade, a sociedade medieval era muito complexa. Havia vários senhores feudais, todos eles donos de terras, que tinham controle sobre as terras, e esses senhores feudais se relacionavam uns com os outros. O que acontecia muitas vezes é que um senhor feudal acabava sendo o mais importante de todos dentro de uma determinada região. E aí ele acabava sendo chamado de rei, mas ele não governava sozinho toda uma região ali na qual ele vivia, porque os outros senhores feudais também tinham um poder político. Eu tenho aqui, inclusive, uma imagem que ilustra um pouco esses grupos sociais aí que formavam a sociedade medieval. Percebam que aparecem na tela 3 indivíduos, cada um representando um grupo social específico. O indivíduo que aparece à esquerda representa o clero. O indivíduo que aparece no meio, esse que está vestido de cavaleiro medieval, ele tem um escudo, inclusive, representa a nobreza, e o indivíduo da direita representa um camponês. Percebam que ele tem aí uma ferramenta, ele tem uma pá. Cada um desses grupos sociais tinha uma função específica dentro da sociedade medieval.
Nós não podemos nos esquecer que naquele período a mentalidade da época, a visão de mundo da época girava em torno do pensamento religioso da Igreja Católica. O que aquela visão de mundo dizia? Ela dizia basicamente que cada grupo social havia recebido uma função para desempenhar na sociedade. Havia recebido uma função de quem? De Deus. Então, dentro do pensamento da época, se dizia que Deus havia determinado que cada grupo social devia se dedicar a uma certa atividade. Dentro desse pensamento, caberia ao clero, ou seja, aos membros da Igreja Católica, rezarem por toda a sociedade, enquanto que caberia aos nobres defenderem a sociedade, por isso que o nobre aparece no desenho aí, vestido de cavaleiro, com uma armadura, e por sua vez caberia aos camponeses alimentarem a sociedade com o seu trabalho, plantando, criando animais, ou seja, produzindo alimentos para abastecer toda a sociedade. Então percebam que o pensamento religioso da época ajudava a organizar os grupos sociais que faziam parte, que formavam a chamada sociedade medieval. Entre o pessoal da nobreza, ou seja, entre os nobres, eram muito comuns as relações de suzerania e vassalagem. Como que isso funcionava? Vamos supor que um nobre tivesse um pedaço de terras, tivesse, enfim, algum tipo de benefício que ele poderia conceder a alguém, que ele poderia entregar a um outro nobre. O que esse nobre fazia? Ele chamava um outro nobre e concedia esse benefício, esse pedaço de terras, enfim, um cargo importante, o que fosse. Quando isso acontecia, qual que era a consequência? O nobre que recebeu, esse benefício, esse pedaço de terras, se tornava vassalo do nobre que deu o benefício, que deu o pedaço de terras, por exemplo. O nobre que deu esse benefício ficava conhecido como suzerano. Então veja que nós tínhamos de um lado o suzerano, que concedia um feudo a um outro nobre, por exemplo, e do outro lado o vassalo que recebia esse feudo. Depois que isso acontecia, o que se esperava que acontecesse entre essas duas pessoas? Se esperava que se estabelecesse entre elas uma relação de fidelidade, baseada na obediência, ou seja, se esperava que o vassalo deveria obedecer ao suzerano e havia também a expectativa aí de uma troca de favores. O suzerano, por sua vez, se comprometia a proteger o seu vassalo, caso estourasse uma guerra ou um conflito armado na região, por exemplo. Essa imagem que vocês estão vendo na tela mostra exatamente uma cerimônia onde um nobre se torna vassalo de outro nobre, que por sua vez vira o suzerano dele. É uma imagem que remete justamente a essas relações de suzerania e vassalagem que eram muito comuns na sociedade medieval. E aqui nós temos um detalhe importantíssimo sobre a sociedade medieval que diz respeito à organização do poder político. Eu falei agora há pouco que os reis medievais não tinham pleno controle sobre todo um território, porque o poder estava dividido entre os vários senhores feudais. A gente precisa lembrar também que a Igreja Católica era uma instituição importante dentro da sociedade medieval e ela também tinha muito poder político nas suas mãos. Então vejam que naquela sociedade o poder político era dividido entre o rei medieval, a igreja e também os demais senhores feudais. Não existia, portanto, algo como um governo federal, que controlasse todo um território. O poder era muito fragmentado, era muito dividido. Dentro de cada feudo, por exemplo, o senhor feudal é que mandava, definia as leis, estabelecia o que podia ou o que não podia ser feito. E como que se formava esse poder dos senhores feudais? Muitas vezes se formava a partir de guerras, onde um senhor feudal poderia, por exemplo, dominar outros territórios, e também você tinha a realização de casamentos arranjados. Vamos supor a seguinte situação: eu sou um senhor feudal, tenho muitas terras e eu tenho também um filho.
E aí eu vou e caso esse meu filho com uma moça que é filha de um outro senhor feudal que também é dono de muitas terras. Nesse caso, do casamento dos dois, vai se formar uma nova família que vai deter muito poder econômico, que vai controlar muitas terras. Então, esses casamentos arranjados, eles aconteciam com esse objetivo, né, com base aí nesses interesses econômicos e políticos que eram comuns naquela época. A sociedade medieval era muito complexa. Um fenômeno que começou a acontecer naquele período foi a chamada subenfeudação. O que significa isso? Um feudo, como eu disse, poderia ser um pedaço de terra, uma propriedade rural, certo? Às vezes, um feudo muito grande era dividido em pedaços menores, que por sua vez eram divididos em pedaços ainda menores e que eram distribuídos para diversas pessoas. Era como se você começasse a ter feudos dentro de feudos. É isso que significa subenfeudação. Mas qual que é a consequência disso para as relações sociais, para as relações políticas do período? Vamos analisar os slides que vão aparecer na tela. Vocês estão vendo aqui, nesse slide, justamente a imagem de um feudo, né? Vejam aí que é uma propriedade rural, nós temos áreas de campos, né? A área ocupada pelo castelo do senhor feudal. Pois bem, às vezes um feudo desse tamanho, como eu disse, ele poderia ser dividido. Vamos supor o seguinte, vamos supor que esse feudo aqui pertencia ao suzerano A, como vocês estão vendo agora nesse esquema que está aparecendo na tela. Vamos supor que o suzerano A distribuísse partes do feudo dele para outras pessoas, que se tornariam seus vassalos. Vamos supor que fossem 3 vassalos, como vocês estão vendo na tela. Vassalo A, vassalo B e vassalo C. Agora vamos imaginar a seguinte situação. O suzerano A entra em contato com outro nobre que no esquema eu estou chamando de suzerano B. Vamos supor que o suzerano B tenha muitas terras e queira entregar um pouco dessas terras para o suzerano A. Nesse caso, olha só o que vai virar esse conjunto de relações. O suzerano A, ele vai continuar sendo o suzerano dos vassalos A, B e C, porém, ele vai se tornar agora vassalo do suzerano B. Então, vejam que o mesmo indivíduo podia ser suzerano de outras pessoas e vassalo de uma outra pessoa. Então, as relações sociais e políticas dentro dos membros da nobreza na sociedade medieval eram muito complexas. Vamos tornar isso um pouquinho mais complexo? Vamos supor o seguinte, vamos supor que, ao receber um pedaço de terras do suzerano B, o suzerano A resolva entregar um pouquinho para uma outra pessoa, que eu estou chamando aí de vassalo D. Esse vassalo D, vamos imaginar que sozinho ele não desse conta de cuidar daquele pedaço de terras que ele recebeu. O que acontece? Ele entra em contato com outro indivíduo, que eu estou chamando de vassalo E, e entrega uma parte da terra para ele, né? Concede uma parte do território para ele. Veja que agora, olha só, o vassalo D vai se tornar suzerano do vassalo E, ao mesmo tempo em que ele continua sendo vassalo do suzerano A. Esse esquema, que já está ficando um pouco complicado, ainda é muito simples perto do que realmente acontecia na sociedade medieval. O que nós tínhamos naquela época era uma rede muito complexa de relações sociais e políticas. A pessoa podia ter vários vassalos e ela própria podia ser também vassala de uma outra pessoa. Então, o poder político era muito dividido no período, era muito fragmentado. Não havia, portanto, algo como um governo federal, unificado, centralizado, que controlasse todo o território de um país. O poder político naquela sociedade era muito dividido e era muito distribuído por vários indivíduos da sociedade medieval.
Agora, é claro, dentro dessas relações tão complexas, onde a terra era o elemento importante para a riqueza, para o prestígio da pessoa, para o poder político dela, nada mais comum, né, é de se esperar que acontecessem muitos conflitos armados, que acontecessem, enfim, guerras entre senhores feudais por conta de disputas de territórios. E é aqui que entra uma figura importante da sociedade medieval, os cavaleiros medievais. Essa fotografia que vocês estão vendo na imagem, que aparece no slide, mostra aí algumas armaduras de cavaleiros medievais que hoje, né, estão em exposição no museu lá da cidade de Nova York. Vejam que eram armaduras bastante completas, né? Havia aí a parte para proteger certas partes do corpo, havia também aí o uso de cavalos. Ora, os cavaleiros medievais, muitas vezes, eram pessoas oriundas de famílias da nobreza, ou seja, eram pessoas que tinham certos recursos financeiros e que, portanto, podiam aí se permitir comprarem, né, todos esses equipamentos aí para atuarem como cavaleiros medievais. E esses cavaleiros tinham toda uma cultura em torno deles, uma visão de mundo em torno deles, por quê? Segundo o raciocínio da época, se esperava, né, que os cavaleiros medievais cumprissem com certos comportamentos, com um certo código de honra, né? Se esperava que eles fossem pessoas corajosas, que eles protegessem as mulheres, as crianças, as pessoas mais frágeis, que eles defendessem os valores da Igreja Católica, a fé religiosa. Então havia toda uma expectativa em torno dessas figuras. E nos conflitos que aconteciam no período medieval, os cavaleiros acabavam tendo uma participação importante. Eles lutavam naquelas batalhas e muitas vezes eles se envolviam, né? Eles se articulavam aí com bandos de homens armados que participavam de certos conflitos. É importante a gente lembrar que no período medieval não haviam ainda os exércitos nacionais como nós temos hoje, né? Hoje, por exemplo, nós temos o exército da França, o exército da Inglaterra. Naquela época não havia isso. Naquela época, cada senhor feudal, né, cada chefe político local tinha ali um grupo de homens armados que trabalhavam para essa pessoa, que prestavam serviço para essa pessoa e que se envolviam em conflitos, né, armados quando essa pessoa, quando esse chefe político tinha, por exemplo, o interesse de participar de uma determinada disputa territorial, de uma guerra, enfim. Além dos cavaleiros medievais, nós não podemos deixar de falar um pouco, de maneira mais detalhada, dos camponeses. Se vocês se lembrarem, né, daquele esquema que eu mostrei agora há pouco, da organização social da sociedade medieval, os diferentes grupos que faziam parte dela, vocês vão se lembrar que os camponeses, né, estavam na base daquela sociedade, ou seja, era o grupo menos privilegiado, com menos prestígio social, mas era um grupo importante, sobretudo do ponto de vista econômico, já que era do trabalho dos camponeses que a sociedade medieval tirava aí a sua produção agrícola, sua produção de alimentos. Nessa imagem que vocês estão vendo na tela, né, que se trata aí de uma ilustração do século XV, nós temos exatamente a representação de um camponês, né, que aparece no primeiro plano arando o solo. Um pouco mais atrás, nós temos aí outras figuras humanas, outras figuras de camponeses também realizando atividades agrícolas, né, trabalhando com a agricultura. Os camponeses eram muito importantes para o funcionamento da sociedade medieval. Aliás, esses servos da gleba, como alguns dos camponeses eram conhecidos, eles na verdade formavam a maioria da população da sociedade medieval e eles estavam ligados aos senhores feudais das várias regiões que existiam. Então, qual que era a situação? O senhor feudal era dono das terras e vários camponeses moravam e trabalhavam naquelas terras, né? As mulheres, por exemplo, fazendo trabalhos domésticos, os homens fazendo os trabalhos pesados na agricultura. Então, os camponeses viviam ali. Os camponeses podiam ser servos, ou seja, eles tinham uma relação de servidão com o senhor feudal, tá? Onde eles deviam obediência, onde eles deviam fidelidade ao senhor feudal.
E muitas vezes o servo ficava, na verdade, preso às terras, né? Então, por exemplo, quando o senhor feudal, dono daquela terra, morria e o filho herdava, né, a terra, o camponês que vivia ali continuava vivendo naquela área, só que agora obedecendo ao filho do senhor feudal. O camponês sempre ficava, né, fixo numa determinada região, ele era preso à terra. O camponês, no caso, né, que tinha essa relação de servidão com o senhor feudal. Já o vilão, né, os chamados vilões, né, no plural, eram camponeses livres, ou seja, eram camponeses que não estavam presos à terra, mas que também trabalhavam na zona rural para conseguirem aí tirar a sua própria sobrevivência, o seu sustento, tá certo? Então, os camponeses na sociedade medieval podiam ser servos ou também vilões. Bom, como que era a vida desse pessoal, né? Como que era aí a condição de vida dos camponeses no período medieval? Na verdade, essa galera tinha uma série de obrigações, uma série de impostos a pagar. Alguns deles estão aparecendo no slide que vocês estão vendo na tela. O primeiro exemplo de imposto era a chamada corvéia. A corvéia nada mais era do que a prestação de serviços nas terras do senhor feudal. Voltando àquela imagem do exemplo de feudo, né, que nós vimos anteriormente e que agora estamos vendo de novo aí na tela, vejo que o feudo ele era dividido em várias áreas. O manso senhorial que vocês estão vendo aí era uma parte do feudo na qual toda a produção agrícola se destinava diretamente ao senhor feudal, pertencia diretamente a ele. Então, o que era a corvéia? A corvéia era o trabalho que o camponês realizava nessa região, nesse manso senhorial, em benefício do próprio senhor feudal. Então, havia alguns dias da semana, alguns momentos, né, que o camponês tinha que prestar esse serviço, já que o camponês vivia dentro do feudo também. Então, se esperava que ele fizesse isso pelo senhor feudal. Outro exemplo de imposto, né, que era pago pelos camponeses na época, era chamada banalidade. A banalidade era a taxa para poder usar certas instalações que pertenciam ao senhor feudal. Voltando ao desenho do feudo, vejo que nós temos aqui um moinho, tá certo? Que pertencia ao senhor feudal. Então, o que acontecia? O camponês não tinha um moinho próprio para ele usar. Quando ele precisasse usar um moinho, ele tinha que usar o do senhor, mas para fazer isso, ele tinha que pagar uma taxa, ele tinha que pagar a chamada banalidade. Outro exemplo de imposto era a talha. A talha nada mais era, né, do que uma parte da produção agrícola que o camponês tinha que obrigatoriamente entregar ao senhor feudal. Vejam aqui no desenho, né, essa região aqui do manso servil, a região de plantações. Essas áreas, né, nelas os camponeses trabalhavam, eles plantavam, criavam animais, enfim. Então o que acontecia? Parte do que os camponeses produziam aqui tinha que ser entregue ao senhor feudal, não pertencia ao camponês. Então esse, né, também era mais um tipo de imposto, mais um tipo de obrigação que os camponeses tinham em relação aos senhores feudais. Além desses exemplos que eu citei, né, a corvéia, a banalidade, a talha, havia ainda uma série de taxas. Então, por exemplo, quando acontecia, né, na família de um camponês, de uma mulher engravidar ou de ocorrer um adultério, quando coisas desse tipo aconteciam, havia também taxas que os camponeses tinham que pagar aos senhores feudais. E tinha inclusive um costume muito comum em certas áreas, em que quando o camponês ia se casar com alguém, o senhor feudal, se quisesse, poderia passar a noite de núpcias com a noiva. Se o camponês não quisesse que isso acontecesse, ele também tinha que pagar uma taxa, uma espécie de indenização para o senhor feudal. Então vejam que a vida dos camponeses na sociedade medieval era marcada, né, por muito trabalho e aí por uma necessidade de se pagar diversos impostos e de cumprir com diversas obrigações para com os senhores feudais. Então percebam que era uma sociedade realmente bastante hierarquizada, grupos com mais privilégios, prestígios e grupos
com menos privilégios, que tinham na vida somente impostos e obrigações a cumprir. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Lembrando que depois vai ter aqui no canal um vídeo específico sobre o poder da Igreja Católica durante o período medieval. Tá certo? Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!